Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu vi que algumas pessoas estão com anotações externas, só para comunicar que no final vai ficar disponível toda a nossa gravação e a gente vai enviar também para vocês um e-mail com os melhores momentos, né, com um resumo do que foi apresentado. Então, caso alguém não tenha conseguido habilitar a gravação, a gente vai disponibilizar para vocês depois. Então, para iniciar, vou ver aqui que eu tenho que ir autorizando alguns que não estavam na Meet. Primeiro, queria agradecer a presença de todos, né, nessa terça-feira, que a gente vai tratar de todos esses assuntos de segurança tão pertinentes nesse momento. Para começar, queria apresentar a Servo Information. Nós somos um parceiro Premier Google Cloud, uma empresa com 26 anos de fundação, que foi fundada na Colômbia. Hoje a gente tem mais de 400 colaboradores, trabalha em mais de 16 países e a operação no Brasil completou 4 anos. Nós temos algumas parcerias dentro do setor de segurança, especialmente. A gente trabalha fortemente com as soluções Google e a gente trabalha também com questões de produtos próprios. Hoje nós vamos focar na segurança da informação e mais para frente, se alguém tiver interesse em algum dos outros produtos, fique à vontade para nos procurar, tanto pelo chat quanto pelo e-mail, procurar a Tamires, que é hoje uma das nossas organizadoras, para que a gente consiga atender vocês dessa forma. Tá? O ano passado, nós fomos eleitos o melhor partner da América Latina em segurança da informação, em cybersecurity, e esse ano a gente acaba de vir de Las Vegas com alguns prêmios também no Next, que é o melhor prêmio do Google em competição mundial. Eu passo agora, então, a palavra ao Anderson. O Anderson apresenta, então, o nosso time. Eu acabei não me apresentando, desculpa, meu nome é Marina, eu sou responsável pelo marketing. Nosso chat vai ficar disponível aqui para vocês durante toda a apresentação, vocês podem ir enviando perguntas. Nós, como os intermediadores, vão responder dentro do possível, durante a Meet, e no final a gente vai ter esse espaço para que algumas outras perguntas sejam respondidas. Tá? Mas se vocês quiserem, podem ir enviando ao longo da apresentação, que a gente vai respondendo conforme o andamento. Anderson, te passo a palavra. Teu microfone está fechado. Obrigado, Marina. Obrigado a todos aqui pelo tempo, né? Muito boa tarde. Vamos começar esse webinar de segurança, né? Tivemos aqui a nossa equipe, né? A Marina, que acabou de falar, né? A Tamires Amaro, que é a nossa idealizadora aqui, né? Desse webinar. Né? O Danilo também vai falar bastante aqui na parte do Chrome, né? E eu, né? Anderson Mello aqui também, fazendo parte junto aqui da equipe do Danilo, né, no setor técnico, justamente para apresentarmos aqui essas soluções Google focadas aí com possibilidade, né, de opções aí que podemos começar, né, de forma gratuita, né, justamente para termos aí um maior vislumbre, né, e uma utilização aí inicial, né, e um conhecimento aí mais abrangente dentro aí do portfólio Google. Lembrando que algumas soluções, elas não requerem, normalmente, que você tenha, né, um ambiente ali 100% em cloud. Algumas soluções, elas têm a possibilidade aí de você conseguir utilizar de uma forma agnóstica, que a gente chama, onde você não depende ali de uma infraestrutura do Google, né, de uma console específica, né, para a utilização. Então, vamos falar de uma forma bem simplificada, digamos assim, mais introdutória, desses 3 temas hoje, que é o Security Command Center, a solução Chrome Enterprise Core e a solução aí Recaptcha, que recentemente, né, teve aí uma modificação aí no brand. Então a gente vai trazer isso aí
como uma novidade de um evento que aconteceu agora em abril, finalzinho agora de abril, de uma série de novidades, né, do Google como um todo. Bom, então, alguns números aqui iniciais, né, para a gente ter aí alguns parâmetros, né? O Google é líder no mercado de cibersegurança, né, segundo aí o IDC, né, o Forrester Wave também. Ela vem adquirindo uma série de empresas, né, de cibersegurança, né, serviços especializados aí na parte de security como um todo, e naturalmente ela obteve já, né, já está aí na liderança nas classes aí de cybersecurity. Embora aqui nós temos algumas informações, né, teoricamente um pouco já antigas, né, ainda mais falando na questão de segurança aí, que a cada semestre, né, a gente tem bastante mudança, mas essas posições ainda se firmam, então pode estar um pouquinho, talvez, embaçado aqui, mas são informações que, inclusive, a gente também pode levantar aí, caso vocês tenham mais detalhes, né, querendo saber mais detalhes sobre quais camadas, né, a Google está na frente de segurança. E a Google é famosa, como todos sabem, né, é uma empresa global aí, né, os números são superlativos, falando propriamente, então temos aí bilhões de dispositivos conectados, né, bilhões de usuários ativos, temos aí uma marca que opera praticamente aí no globo como um todo. Então, nada mais interessante, né, e importante no contexto de utilizarmos de suas tecnologias para o foco do negócio, seja ele em qual nicho de mercado. A Google está sempre presente e teremos sempre, né, uma ótima garantia aí de uma das principais empresas aí de tecnologia, né, do mundo. Falando de segurança, hoje temos aí as organizações, né, que têm um grande nível de investimento, né, e às vezes precisa aí ter algumas justificativas de onde, né, fazer investimento com relação aos orçamentos anuais. E segurança é um requisito que vem crescendo de forma aí gradual nos últimos anos. E é uma tendência que vai crescer cada vez mais, até porque o risco também vem crescendo. Quanto mais você informatiza o seu ambiente, você tem a necessidade de incrementar a sua segurança. Então, no último ano, e aqui é um relatório, né, de informações da Emitrends, que é um dos órgãos junto à Google, né, da Mandiant. Nós temos esse relatório de 2025, de 2026 ficou pronto também esse final do mês passado, se não me engano, e nós temos aí um número crescente das organizações que tiveram ao menos um incidente, né, crítico, um incidente que realmente foi considerável para o seu negócio. Então, é necessário esse investimento, além do tempo, né, para você mitigar informações aí relacionadas ao cybercrime. Então, quanto mais tempo você consumir, né, investir naquela investigação daquele incidente, mais tempo que você está parado, mais dinheiro que você vai perder. Isso além da sua, né, da imagem, né, da empresa como um todo, né, que acaba tendo aí um impacto negativo tanto para a sua marca em si e quanto para o negócio. Bom, dando uma introdução aqui diretamente, né, com um dos produtos, né, um dos principais aqui, é uma solução chamada Google Security Command Center, né, tem a sigla aí do SCC. O que é o Security Command Center? Ele é uma solução, esta sim, ainda sendo uma solução ali mais pensada para o ambiente em cloud, dessas três que vamos falar hoje, essa é a que mais acaba dependendo ali do ambiente em cloud em si, embora estamos tendo aí algumas mudanças também do seu funcionamento, dando aí possibilidade de um suporte para ambientes on-premises futuramente. Tá? Mas
essa solução aqui acaba sendo, né, o seu ambiente de monitoramento da sua nuvem, né, da sua cloud. Tá? E dentro aqui dos serviços do Google, né, a gente tem alguns dos produtos aqui e das várias camadas, né, que podemos atuar aí dentro do ambiente de segurança. Então, nas camadas na identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação, a Google tem solução para todas elas. Tá? Obviamente, muitas delas aqui ainda assim requerem um ambiente da Google Cloud, ou até mesmo multi-cloud. O Security Command Center é uma delas, é uma solução hoje multi-cloud, ou seja, ela atende aí nuvens concorrentes. Claro que o foco é na utilização, né, dentro do ambiente, né, da Google Cloud. Embora tenhamos sim, né, uma capacidade aí de gerenciamento de outros ambientes. Google Set Inventory, né, é um dos produtos também ali de capacidade de inventário, né, e dos seus recursos da Google Cloud. Obviamente aqui muitas dessas soluções, né, vão estar relacionadas com o ambiente cloud, e a ideia é que mostremos, né, esses produtos para que vocês tenham conhecimento e também o interesse futuro aí para darmos enfoque, né, mais preciso aí nesses outros serviços, caso houver, né, um maior interesse. Tá? Então, falando rapidamente aqui dos outros temas que não serão abordados a fundo aqui, né, dentro da nossa sessão, o Google Threat Intelligence é outro portal bastante interessante e importante aí para um ambiente de SOC, né, para um ambiente de cybersecurity, que permite aí a capacidade da investigação e da possibilidade da camada de invasão do ambiente, de um portal. Então, você tem o seu domínio, né, você pode fazer investigações dentro do seu domínio e ter dados se você teve ali dados vazados, dados que estão na Deep Web, né? O Google Threat Intelligence permite que você tenha, né, essa visão aí da superfície de ataque do seu ambiente. Então, tendo aí capacidades de investigativas dentro de artefatos que podem ter sido, né, vazados, né, informações aí como credenciais e até mesmo dados que podem conter dados sigilosos. Então, isso assim aqui sendo uma solução 100% agnóstica. Ela não detém, né, ela não precisa da opção ali de um ambiente Google. Você tem um ambiente 100% on-premises, naturalmente você consegue integrar com essa solução aqui, né, sendo um portal aí. Tá? Chrome Enterprise, a gente vai falar um pouco aí sobre ele também, né, então é uma solução aí que também é agnóstica, não precisa, né, o cliente ali não precisa ter um ambiente, né, GCP, ele pode fazer a utilização nos seus endpoints, nas suas máquinas, né, finais, aí, como todos conhecem, né, o navegador Chrome, e temos também essa capacidade aí existe sim uma console, né, onde você vai fazer o gerenciamento ali, porém ela é totalmente apartada, você não precisa ter ali uma grande infraestrutura Google para ter, né, as funcionalidades do Chrome Enterprise. Google Workspace, né, basicamente aí a suíte, né, Office do Google, onde podemos ter aí todas as capacidades, né, de gerenciamento de e-mail, gestão de contas, até mesmo gestão de acessos, né, tokens. Então, tendo também uma solução aí bastante conhecida dentro do mercado, e sim, tendo também influência nas frentes de segurança. O Security Command Center, como vocês podem ver, ele faz parte aqui de diversas camadas, né, na parte de segurança. Recaptcha, que é também outro item que a gente vai falar aí mais à frente. Né? Cloud Armor e Model Armor, né? Aqui sim temos já uma solução mais pensada dentro do ambiente Google Cloud, onde basicamente é o sistema de firewall, né, dos recursos GCP, ok? E falando, né, de agentes de IA, nós temos o Model Armor, que é basicamente, né, a frente de segurança para a proteção dos seus agentes
que foram configurados, que estão na utilização dentro do ambiente empresarial. Então, Model Armor tem a capacidade, né, e o intuito ali de você proteger para uso indevido daqueles agentes, seja com o objetivo ali de obter informações utilizando a capacidade, né, e a facilidade de um agente, ou mesmo incitar ali, né, respostas que podem gerar algum tipo de entendimento no fator mesmo de frases de ódio, de caráteres tendenciosos, ou mesmo na obtenção aí de informações que seriam privilegiadas, né? O Google Security Operations é o nosso CIEM-SOAR, né, uma solução aí, ele também tem aqui no campo de resposta, né? Mas o Google Security Operations, ou SecOps, é a solução Google aí que também é agnóstica, uma solução que independe aí de um ambiente, né, cloud, você tendo aí um ambiente 100% on-premises, você também pode fazer a utilização, né, desta solução. Então, sendo aí uma solução bastante interessante no conceito aí de você fazer a integração de eventos de segurança e até a automação, né, de tomar respostas aí baseadas em algum evento malicioso, né, algum evento crítico de segurança. Este permitido, né, umas diversas centenas de integrações com outros sistemas de segurança, sendo aí uma das principais ferramentas do mercado aí de gerenciamento e automação. Tá? Cloud IDS. Cloud IDS aí é um sistema de detecção de intrusão de nuvem, né, no caso aí pensando diretamente também na solução GCP. Tá? Cloud DLP é uma solução aí de, né, prevenção, né, de perda de dados, né, o Data Loss Prevention, sendo também, nesse conceito aqui, uma solução mais pensada, né, exclusivamente em ambiente GCP. Embora a gente vai também comentar um pouco sobre, né, a solução Chrome Enterprise possui, né, capacidades de DLP embutidas. Tá? Então, é uma solução aí que acaba sendo muito interessante para uso aí em ambientes que, né, pensam, né, em aplicar aí algumas regras e tem essa maior granularidade, né, essas possibilidades aí de filtragem e ter aí a visão, né, de como os dados estão sendo utilizados dentro do ambiente. Tá? E, finalmente, ali, né, o serviço de backup e disaster recovery, né, da Google, onde nós temos aí também uma solução aí dedicada para as nuvens. Tá? Então, vocês podem ver que a frente aí de segurança do Google, né, ela é bastante diversa, né, então temos diversas soluções ali que podem ser combinadas ou não, muitas delas sendo agnósticas, então conseguimos aí, né, cobrir bastante esses campos de utilização. Então, focando aqui no SCC, né, a gente comentou sobre os conceitos, e é um ambiente da GCP que você tem aí a capacidade de fazer as descobertas de vulnerabilidades, né, identificar ali riscos e ter uma visão maior sobre o seu ambiente. Então, você vai ter ali a capacidade, né, de entender os riscos que você estariam omitidos dentro do seu ambiente de nuvem, e com o SCC você tem essa visão e a partir daí consegue ter ali uma maior capacidade na possibilidade de você tomar algumas ações ali para mitigar, né, os riscos que foram identificados. Interessante também que ele tem ali já uma série de validações e várias conformidades, né? Então temos ali a parte de ISO 27001, modelo CIS, NIST, HIPAA, para empresas aí que acompanham a parte de saúde, né? Então, diversos frameworks de segurança aí que a plataforma já faz um detalhamento ali mais focado para que você tenha, né, um enquadramento ali, se você tem um compliance ou não sobre as soluções.
O SCC, como eu disse, é uma solução que tem a sua camada gratuita, então ele tem ali uma série de detectores, em torno aí de 19 detectores, que você já pode utilizar sem o uso, né, de pagar, a necessidade do pagamento, você pode habilitar a qualquer momento. E a partir, né, da versão Premium, você tem já em torno de 400 detectores. Então, obviamente, as possibilidades, né, aumentam, né, de uma forma bastante elástica aí com a solução Premium, sendo uma solução também que você pode pagar de forma mais elástica, né? Ou seja, você paga, você habilita na console, e você pode desabilitar quando quiser. Não tem ali uma necessidade de você ter, por exemplo, ter que fazer algum tipo de assinatura, né? Você pode ligar e habilitar e desabilitar o modo Premium. Então, quando você desabilita o modo Premium, você volta na modalidade Standard, que é gratuita. Tá? Então, é uma solução bastante prática de se utilizar. E a versão Enterprise, aí sim, é uma solução de assinatura. Ela é um bundle que já vem, né, com algumas outras capacidades, então ele vem ali com uma instância de SecOps, tá? Então acaba sendo bastante interessante aí se você já tem uma visão de integrar, né, um ou mais produtos Google. E uma outra também capacidade aí do SCC bastante interessante, né, acaba sendo essa integração e a detecção, né, de mineração de criptomoedas. Então, você tem ali a capacidade de identificar e evitar, né, o uso indevido, né, do seu ambiente para mineração de dados, que é uma situação que gera geralmente bastante processamento, consequentemente um alto custo do uso do seu ambiente. Então, a Google aqui tem, né, um programa de detecção onde você, se o evento, né, for identificado aí como malicioso, né, tendo aí essa situação de criptominação, você tem capacidade do Google gerar créditos para abonar esses valores, né, que teriam sido causados de forma indevida. Agora aqui eu vou fazer uma alternar rapidinho, mostrar aqui a console para vocês. Então, dentro aqui do meu ambiente GCP, eu tenho aqui no meu ambiente de segurança, né, então temos bastante elementos, como eu comentei, e a parte do Security Command Center, basicamente aqui é a tela onde a gente tem já a solução habilitada, aqui é o nosso ambiente de testes, então temos aqui algumas detecções, temos ali as classificações também de vulnerabilidades, então meu ambiente ele é monitorado 24/7 na busca aí de vulnerabilidades de software e de sistema operacional, ok? Então, tenho aqui os detalhamentos, né, sobre as vulnerabilidades que foram encontradas, né, o grau de criticidade. A gente também consegue ter ali a parte de gestão de identidade. A gente sabe que gerir o ambiente de nuvem acaba se tornando complexo conforme o tempo vai evoluindo, e o SCC me mostra, né, descobertas, problemas que podem estar combinados, onde você identifica uma necessidade de, por exemplo, tirar o permissionamento que estaria de forma excedendo, né, algum tipo de usuários com credenciais ou permissionamentos em demasia. Então você tem aqui uma série de categorias e você poder fazer uma investigação mais, né, dedicada. Então você pode criar um plano de ação para mitigar as vulnerabilidades. Então, você marcaria apenas aqui a vulnerabilidade, por exemplo, e teria ali, né, uma filtragem bem específica. Tá? Na parte de compliance aqui que eu comentei, ele faz uma avaliação em tempo real de todos os frameworks de segurança. Então, por exemplo, se você tem ali, né, uma necessidade de ter ali uma validação do ISO 27001, por exemplo, então, a gente já tem aqui esse nível de compliance, né? Quais elementos do seu ambiente estão em compliance e quais não estão. Então, ele acompanha aí o framework original, então todos os subitens aqui são considerados, né, dentro do framework. Temos ali algumas notas explicativas
e o porquê de não compliance. Então, se você clica aqui, ele te direciona, né, para que você consiga aí resolver aquele subitem e finalmente estar em compliance. Então, acaba sendo aí bastante interessante, né, na forma que o sistema acaba te guiando para resolver aí os problemas relacionados à segurança do seu ambiente de nuvem. Tá? Último guia aqui na parte do SCC, que eu queria mostrar. Nas configurações, como eu falei, você pode ativar os níveis quando bem entender. Então, a gente vem aqui na parte de configurações, detalhes de nível, e aqui a gente pode fazer o upgrade para o Premium, sem nenhum tipo de cadastro, nada necessário, aqui questões de permissionamento eu não tenho, mas o administrador, né, completo da console teria acesso, né, e poderia, por exemplo, fazer ali o teste, por exemplo, isso aqui é uma novidade também, os clientes que nunca utilizaram o SCC, eles têm um período trial, uns 30 dias ali para usar o Premium, ou seja, não haverá cobranças aí dentro de 30 dias, e você pode depois voltar para o modo Premium a qualquer momento. Então, você pode alternar aqui entre, né, o Premium e o padrão de forma livre. Tá? E o empresarial, aí sim, é aquela opção paga, né, que eu comento. Bom, seguindo aqui o nosso programa, essa é a parte que a gente encerra aqui do Security Command Center, e agora eu vou passar aqui o gancho para o nosso colega aqui, o Danilo, que vai falar um pouco aqui sobre o Chrome Enterprise. Obrigado, Anderson. Bom, realmente agradecer o tempo de todo mundo. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Beleza, foi? Todo mundo vendo? Ok, né? Bom, prazer, meu nome é Danilo, sou da Serve, sou especialista aqui de Workspace e Gemini Enterprise. E agora, falar um pouquinho do Chrome Enterprise, né? O que é o Chrome Enterprise? O Chrome Enterprise é uma segurança dentro ali para o seu navegador, né? Então, a maioria hoje, acredito que já estejam na nuvem e utilizam muito um navegador Chrome, né? Então, basicamente, seria uma segurança dentro do seu navegador. Deixa eu... Aí. A navegação empresarial segura é um novo padrão, né? Então, hoje, é importante você proteger seus dados corporativos, né? Enquanto os usuários trabalham em segurança na web, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo, né? Então, por que eu falo qualquer dispositivo? O Chrome Enterprise, você consegue ter essa segurança em qualquer dispositivo, porque você não precisa ter um instalador dentro do seu dispositivo, em sim, é dentro do seu Chrome, né? Do seu navegador Chrome. Bom, dentro do Chrome Enterprise, a gente tem 3 versões, né? A gente tem o Chrome, né? Que é instalável aí, que você instala aí gratuito mesmo, pessoal. Ele já tem ali algumas regrinhas de segurança padrão. Tem o Chrome Enterprise Core, que é uma regra ali, ele vem junto com o Workspace, então ele já vem com algumas regrinhas padrões também. E a gente tem o Chrome Enterprise Premium, tá? Essas 2 primeiras versões, o Chrome é sem custo, o Chrome Enterprise Core também é sem custo, mas é atrelado junto com o Workspace, e o Chrome Enterprise Premium, ele tem custo por licença, tá? Explicando mais um pouquinho quais são as políticas, né, vamos dizer, do Chrome a gente tem algumas políticas padrões gratuitas já, você já tem acesso ali na parte de segurança. O Chrome Enterprise Core também já tem algumas partes de segurança. E o legal é que o Chrome Enterprise Premium, ele já tem outros tipos de segurança, né? Então, ele já tem aqui regras de DLPs para você colocar dentro do seu navegador Chrome. Então, dando um exemplo, caso você tenta imprimir um PDF que tem um CPF de algum colaborador, algum usuário, ele não vai permitir você fazer esse download, né?
Você consegue também não conseguir fazer download, fazer upload também você não consegue. E a parte de copiar e colar também, caso se algum documento tiver alguma informação, né, sensível, você não consegue colar. Tem a parte de zero Trust também, de acesso, tá? Tem o Threat Protection, que ele faz tem um URL de filtro, então como se fosse um firewall ali de URLs. Opa. E tem a parte de segurança de insights também, tá? Lembrando que o Chrome Enterprise Premium você consegue fazer conectores de dados ali junto com o Google SecOps, com o Okta, Palo Alto e outras fontes de dados aqui também, tá bom? Tem uma demonstração de como funciona uma política. São diversas políticas, são mais de 500 políticas, é muitas políticas mesmo. Deixa eu ver se vai... Acho que eu tenho que compartilhar outra tela. Só um minutinho. Não foi... Aqui. Beleza, estou vendo minha tela. Então, ele vai mostrar a regra aqui ah, da parte de dados ali, né? De dados sensíveis, né? Então, ele vai tentar fazer um download de algum dado sensível ali que contém CPF, cartão de crédito, né? E ele não vai autorizar, tá? Então, ele vai fazer o download, vai tentar fazer o download, e ele recusou ali, falando que não deu certo, né? Ele vai tentar baixar como PDF também, ele vai dar erro, porque já tem essa política de DLP ali no navegador Chrome. Ele vai tentar fazer um upload também, não vai deixar também, porque tem um dado sensível ali. Ele vai tentar copiar e colar, né? Enfim, em algum outro, outro navegador, ou em outra URL, ele não vai deixar. Então, ele poderia tentar copiar e colar dentro do WhatsApp, né? Dentro de um documento, ele já não ia autorizar também. Acabou. Tem outra demo também, que isso é de outra política. Deixa eu pegar ela aqui também. Aqui vai mostrar referente sobre os firewalls de um web filter ali das suas URLs que você não queira que seja permitidos, né? Então, ele tem algumas regras ali. Então, ele tenta acessar algumas URLs, por exemplo, site de jogos, conteúdos sensíveis, maior de 18. Então, ele tem uma regra padrão que você consegue já bloquear. Então, o usuário não consegue acessar. Isso lembrando que tem que ter um navegador Chrome, né, para funcionar todas essas regras, né. Isso junto com o Chrome Enterprise Premium. Beleza? Rapidinho, lembrando que o Chrome Enterprise Premium, ele não é só voltado para o Google, tá? Vocês conseguem utilizar o Chrome Enterprise Premium através também de outros provedores de nuvens também que têm acesso baseado em contexto, tá bom? Bom, acho que o Chrome Enterprise, expliquei um pouquinho do Chrome Enterprise. Caso tenham dúvidas, eu tiro no final da apresentação. Vou passar o bastão novamente para o Anderson. Tá no mudo, Anderson, tá no mudo. Deixa eu retomar aqui a tela, né? Vou compartilhar aqui novamente a minha tela aqui.
Ok. Então, na apresentação aqui, nós ficamos agora eu fiquei aqui na tela ainda dos níveis, né, de ativação lá do setor de Command Center, né, ainda dando uma pequena complementada. A gente tem que entender que a camada free, né, a camada gratuita aí do SCC, é mais para a gente ter aquele entendimento e a visão mais superficial do ambiente. Por que, digamos, superficial? A gente usa aquele mesmo conceito de um antivírus gratuito, né, onde você tem ali detalhes, né, você sabe que você tem problemas no seu ambiente, ali na sua máquina, mas, obviamente, a ferramenta vai ter ali as limitações, né, das ferramentas, e com o intuito, obviamente, de, né, você obter ali a ferramenta completa. Aqui na camada free, né, do SCC, né, o modo standard, nós já temos um bom começo, vamos dizer assim, porque você vai ter, né, um monitoramento ali já dos seus recursos dentro da Google Cloud, né, principalmente ali da parte das máquinas virtuais, né, das compute engines, e dos seus recursos que estão agregados e sendo utilizados dentro do ambiente. Então, o foco da parte de standard é bem na gestão ali das políticas, as configurações ali de credenciais. A gente tem ali algumas regras básicas que o sistema já te orienta, né, sobre informações ali de máquinas com credenciais que estão em excesso, né, na sua utilização, e as configurações que são fracas, onde o sistema ali vai ali te orientar a ativar, por exemplo, um MFA, uma autenticação de duplo fator. Você vai ter ali um guia, né, bastante eficiente nessa parte aí das políticas dentro do ambiente. Tá? E também a capacidade desse inventário, né, de um ambiente. Então, você vai ter uma visão dos recursos dentro da Google Cloud. Às vezes, você pode ter uma ideia de como está o seu ambiente, mas com a console da SCC você tem aí essa capacidade de você visualizar de fato, né, do seu inventário do seu ambiente. Da mesma forma que nós temos aí sistemas de inventário para soluções on-premise, né, que são bastante robustas aí dentro do mercado, você tem uma solução já embarcada dentro da Google Cloud que pode ser utilizada de uma forma aí preliminar. Agora eu vou dar uma avançada aqui, e que é a parte que o Danilo falou, vou passando um rapidinho aqui, para falarmos, né, do último item aqui, né, do nosso foco, que é o reCAPTCHA, que é um recurso aí Google também, né, agnóstico. Então, é uma solução aí que você pode fazer a utilização sem depender ali exclusivamente do ambiente GCP, e que tem ali o seu nível também de gratuidade. Então, você pode fazer o uso ali para alguns testes, né, ou mesmo para algum ambiente que é bem pequeno, pode acabar atendendo aí as suas necessidades. Basicamente, é o motorzinho ali, né, contra os bots, né, que evita aí fraudes, né, e também, hoje em dia, aí, associado também com o IA, então a gente tem aí a capacidade de mitigar, né, identificar aí tentativas de logins falsos, né, ou tentativas de acesso aí não supervisionado aos portais. Recentemente, né, a Google sempre chamou esse produto, né, como reCAPTCHA, e, como eu comentei recentemente, agora ela deu aí uma modificada, né, o nome ainda vai ter a relação, mas futuramente aí teremos, né, o termo, né, Google Cloud Fraud Defense, que é a nova marca aí né, o novo nome do reCAPTCHA. Então, basicamente é um recurso aí que protege, né, os seus formulários, os logins, né, páginas críticas dos seus sistemas,
e portais de acesso. É uma solução que você pode fazer ali a utilização dentro de portais, de dispositivos, né, móveis também, sendo aí uma solução bastante robusta, né, e elástica quanto à capacidade da utilização aí dos dispositivos, porque você consegue, né, integrar ele com as diversas plataformas, né, seja aí para ambientes, né, internos ou externos, e também até integrar ali com, né, sistemas IoT, né, Internet of Things, né, Internet das Coisas, e isso ajuda aí claramente a ter aí a capacidade de você evitar, né, fraudes relacionadas à criação de contas, né, os logins, pagamentos, e também ali o uso de conteúdo ali, né, de conteúdo que é gerado por robôs, né, e agentes de IA. Nós conseguimos fazer aí a integração, né, com diversas plataformas, como comentado, sendo uma solução aí para qualquer ambiente, né, sendo multi-cloud ou on-premise. No caso, a gente tem uma capacidade aí de vasta integração, inclusive com a solução do Security Command Center, né, como a gente comentou, como o SCC ele é um conceito de uma console, né, que unifica e todos os eventos de segurança, você acaba tendo ali dentro, né, aí sim falando na parte do ambiente GCP, você tem essa capacidade de integração ali das diversas ferramentas. Então, dentro de uma mesma console, você acaba tendo ali a capacidade ali da visualização dos logs, dos eventos, e também da sua, né, respectiva configuração. Tá? Então, essa aqui é a cara do Recaptcha. Então, certamente aí muitos de vocês já sabiam, né, já utilizam, ou de uma forma indireta utilizou em algum momento. Então, temos aí suas versões aí, né, as datas de lançamento, e, obviamente, né, a versão aí Enterprise acaba sendo a solução mais robusta, e a gente teve aí agora em 2026, né, uma nova fase aí da ferramenta. Então, aqui a gente tem o nível, né, os níveis, né, de licenciamento, né, da solução. Então, a versão gratuita, né, você tem ali em torno de 10 mil requisições por mês. Então, você pode fazer o acesso, né, a um cadastro dentro da console. É necessário, obviamente, ali uma console para fazer o gerenciamento exclusivamente do Recaptcha para os clientes que não têm ambiente ali em Google Cloud. Então, você consegue fazer ali uma integração rapidamente com o seu domínio, né, com o seu ambiente, e você tem até 10 mil requisições por mês sem custo, certo? Naturalmente, a partir do momento que você tem aí o uso, né, excedido, né, dessas requisições, você acaba pagando ali pelo excedente. Naturalmente, a gente consegue, né, fazer aí, estimar esses cálculos para ver se faz sentido, né, a utilização, mas é uma solução aí que, igual o SCC, para quem já tem um ambiente cloud, e o Chrome, você pode, né, fazer o uso, né, dessas versões gratuitas sem muito esforço. Né? Basta criar ali um escopo, né, de teste. É sempre bom a gente montar ali às vezes talvez um plano de trabalho, usar ali um departamento específico, porque a gente certamente temos aqui empresas de diversos tamanhos e muita complexidade. A gente tem que alguns dos departamentos têm ali as suas particularidades, mas às vezes a solução ali, né, dessa camada gratuita acaba fazendo
atendendo, né, de uma forma preliminar ali, mais rápida, né, mais expressiva, e servindo até mesmo como uma, né, como se fosse ali, a gente chama bastante de prova de conceito. Então, muitas empresas utilizam ali um ambiente de POC que acaba até virando a mesma parte de produção, sem muita modificação, né? Então, os testes são sempre necessários. Então, aquela situação que você tem com uma solução ali que às vezes pode atender um departamento menor, pode virar um projeto piloto, né, para você expandir para os demais outros departamentos. Agora aqui a gente tem uma sugestão, né, sobre os roadmap sugerido aqui, né, frente a esses produtos que passamos. Temos visto aí a facilidade, né, da ativação, da utilização de alguns deles, e a ideia é que façamos, como falamos, né, a ideia é mantermos aí próximos passos para orientarmos melhor, até também explorarmos mais a solução, cada uma delas, ou até mais que uma, se for o caso, e nós aqui como Serve Informação, sendo aí uma empresa parceira do Google, temos aí essa autonomia, né, e essa capacidade de desenvolver, né, essas oportunidades com os clientes. Então, o intuito aí, né, desse webinar inicial de segurança é justamente trazer aí, né, alguma das capacidades, né, que nós conseguimos aqui junto com a parceria do Google e desenvolver aí alguns novos negócios com relação a esses produtos. Nesse QR Code que está na tela, a gente tem um formulário aí, que é bem rápido de responder, onde vocês mostrariam aí um interesse para aprofundarmos, né, nos outros produtos, e que aí sim, né, faríamos, né, algumas ações assim mais direcionadas e até mais específicas também, baseado aí na necessidade. Agora a gente também vai abrir algumas questões para algumas perguntas, se tiver algumas questões pontuais, a gente volta algumas telas aqui. Logo depois da Tamires, né, ela está levantando a mão aqui para fazer um comentário também, então fica à vontade, Tamires, aqui para falar conosco. Boa tarde, pessoal. Acho que muitos aí que estão participando me conhecem. Conheço algumas carinhas aí, né? A gente já vem conversando há alguns anos. Então, me chamo Tamires Ramalho, para quem não me conhece. Trabalho aí há mais ou menos 15 anos com o Google. Então, venho representando vários outros parceiros, né? Estou aqui na Serve já tem um ano. Gostando bastante aí da experiência, ter um parceiro do nível da Serve, que tem aí esse conhecido no mercado como uma One, né, uma Google One vendedor, então eu posso vender todas as tecnologias, a Serve tem especialista em todas as áreas, em todas as frentes de Google, tanto a parte de comunicação, infra, segurança, tudo que vocês pensam em mundo Google. O objetivo principal de trazer vocês para essa chamada era dar essa ideia de tudo que o Google tem de segurança, tanto para um ambiente on-premise, né, quando a gente não está falando de cloud, ou para um ambiente cloud. Então, o Anderson apresentou para vocês todas as possibilidades a nível de segurança e algumas que têm essa camada free, né, que era até a chamada para a nossa convocatória. E esse final que o Anderson está apresentando para vocês é muito importante para a gente entender como é que a gente faz a próxima sessão. Então, se vocês têm interesse em já usufruir o que o Google tem gratuitamente, a gente vai promover como vocês podem utilizar. Então, é ensinar vocês a criar ali, né, todo esse ambiente, configurar o que é preciso para que vocês já possam usufruir dos benefícios sem nenhum custo adicional. Então, a Serve vai apoiar vocês. E todas as outras ferramentas apresentadas que também têm um valor agregado, ela pode ser testada, a gente consegue liberar, pegar uma dor que vocês possam ter, né, e fazer esse teste da tecnologia para ver se vai ajudar vocês aí em qualquer frente de negócio de segurança. Então, aqui, né, tem muitos clientes de todos os setores, prefeituras, tribunais, então a gente sabe que agora a segurança é algo do momento, né, como a tecnologia vai avançando,
os ataques, os riscos também vão avançando aí na mesma velocidade e a gente tem que estar preparado. Eu vou abrir espaço para o Arthur, né, que está aí para conversar. A Renata, nossa diretora, também vai aí se apresentar. Então, muito obrigada, viu, pela participação de todos. Desculpa encher o saco de vocês aí no WhatsApp, mas eu queria muito trazer vocês aqui para conhecer realmente todas as tecnologias que o Google tem aí em segurança. Obrigada, viu? Perfeito, Tami, obrigada. Antes do Arthur falar, boa tarde a todos. Como a Tami disse, falou, meu nome é Renata Figueiredo, sou diretora de governo aqui da Serve Informação no Brasil. Eu queria mudar um pouco a dinâmica, porque a gente queria muito que o Arthur falasse. O Arthur, ele é da Google, ele cuida da área de security, tá? Então, seria muito importante vocês ouvirem um pouco o que ele tem a dizer do mercado, passar um pouco a experiência dele de segurança voltado para a administração pública dentro da Google, tá? Quem tiver dúvida, se puder preencher o QR Code e mandar aqui no chat, que enquanto o Arthur vai falando, a gente vai tentando sanar as dúvidas, ou a Tamires já vai marcando um bate-papo one-on-one com todos vocês aí, tá bom? Arthur, é contigo. Muito obrigado. E pessoal, boa tarde. Obrigado pela apresentação, Anderson, Danilo, Tamis, Renata. Meu nome é Arthur, eu faço parte da equipe do Google aqui, estou em São Paulo, apesar do meu sotaque não ser daqui, né, sou de Belo Horizonte. Eu cuido da nossa equipe de parcerias para Chrome Enterprise, especificamente, então, algumas soluções que a gente tem embaixo do guarda-chuva de Chrome, então, Chromebooks, licenças de gestão de Chromebook, Cameo, que é uma solução para virtualização de aplicações, mas principalmente o Chrome Enterprise Premium, que foi apresentado aqui, que é a nossa solução, é a nossa aposta, tá, para esse ano, porque a gente vê que a maior parte das coisas que vocês fazem em um dispositivo acontece por meio e através dos navegadores. Então, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler alguma coisa ou de estar no Cloud Next, né, o nosso evento que acontece todos os anos, acontece em Las Vegas. O Chrome Enterprise Premium vai ser um dos nossos carros-chefe, né, para a parte de inteligência artificial, o Gemini cada vez mais para a parte de navegação segura, o Chrome Enterprise Premium é o que a gente está colocando muitas fichas, né, porque a gente sabe que a maior parte das ações, das atividades, das funções que a gente desempenha nos nossos dispositivos acontece por meio do navegador. Então, se vocês já utilizam o Chrome como navegador principal de vocês, eu faço um convite para que vocês utilizem, liguem, né, que na verdade vocês têm que entrar na console de administração de vocês, e vocês devem ligar esse Chrome Enterprise Core, que foi como o Danilo falou, que é a versão gratuita, que tem algumas funcionalidades que vocês já conseguem ter um diagnóstico, e aí o pulo do gato, a dica, que é o que a Tami estava falando para vocês, para marcar um bate-papo, para ensinar vocês a como fazer isso realmente, mas entrando na console de administração, vocês conseguem entrar na parte de navegador, e aí na parte de relatórios, tem uma funcionalidade que se chama Chrome Security Insights. Eu não sei como que vai estar traduzido, tá? Então não vou nem me arriscar. Mas basicamente é como se fosse um interruptor que vocês ligam e vocês podem estar falando, nossa, nosso entorno está completamente protegido. Será? Né? Então essa funcionalidade nossa, ela é gratuita exatamente para vocês entenderem onde estão os principais riscos de dados entrando e saindo via navegador de vocês, tá? Para vocês entenderem um diagnóstico, entenderem onde vocês precisam atuar com um pouquinho mais de atenção, e aí todas as funcionalidades que o Danilo apresentou, que o Anderson apresentou e tudo mais, de DLP, de Zero Trust, e de todos os cuidados que a gente tem com atividades básicas do dia a dia, elas fazem total diferença, né? E a gente costuma falar que aqui no Google a casa de ferreiro não é de pau, não. Assim, porque espeto é de pau. Olha, muito burro. O nosso espeto não é de pau, não, é de ferro, sim, que a gente utiliza todas as funções que a gente vende, a gente utiliza aqui. Né, assim, latino-americanos, né, a gente utiliza o WhatsApp para tudo, a gente é muito pragmático, pega Ctrl+C, Ctrl+V, baixa um documento, baixa do WhatsApp, manda não sei onde, e o CIP, ele previne exatamente esse tipo de coisa, porque isso acontece, né, assim, é raro, mas acontece sempre, de dados muito sensíveis, dados confidenciais, escaparem exatamente por esse tipo de pragmatismo que a gente tem.
né, assim. Então, é um convite mesmo para vocês utilizarem. A gente tem no Google essa base, né, assim, esse início que a gente sempre oferece uma solução que é gratuita ou que tem funcionalidades para vocês já irem testando e entenderem como que as coisas funcionam, para depois vocês incrementarem da forma como acharem necessário. Então, assim, reforço o convite de vocês responderem pesquisa, de vocês lerem esse QR Code e marcarem os próximos bate-papos com a Tamires, porque eu trabalho muito próximo com a Serve, então, para a gente dar os próximos passos aí, proteger a navegação de vocês, e a gente sabe que o setor público ainda tem a LGPD ainda mais intensa, né? Então, contem com a gente aí nessa jornada de segurança, porque a gente sabe que a América Latina está chegando um pouquinho atrasada nisso, porque nas outras regiões a segurança já vem acontecendo como principal argumento há alguns anos, mas agora que chegamos, vamos juntos, né? Então, um pouco disso que eu queria reforçar aqui. Obrigado pelo espaço, viu, pessoal? Obrigada, Arthur. Pessoal, mais um minutinho só. Informar que a Serve Information recebeu o selo de melhor parceiro de cibersegurança da América Latina, já recebeu o selo de principal parceiro de setor público da América Latina. Então, a gente tem toda a expertise e know-how para poder atender o setor e o produto também, todas as soluções de cybersecurity da Google, tá bom?